Oi, boa noite, boa noite. Vamos para a nossa 10ª aula. A última aula, só recapitulando, foi sobre os animais invertebrados mais simples, no caso, poríferos, quinidários, que nem órgão tem. Melhor, o quinidário tem um órgão, mas os plateumintos, que nem celoma, nem pseudoceloma eles têm, são acelomados. E os nemateumintos, que eles já têm um pseudoceloma. Agora nós vamos falar de animais mais complexos que eles, que todos agora vão ser triblásticos, todos celomados, todos com sistemas de circulação e respiração mais complexos do que só difusão pela pele. Então, vamos falar sobre os animais vertebrados anelídeos, moluscos, artrópodes e equinodermos. Moluscos, dá pra entender o que é isso. Então, começando com os anelídeos. Eles são. Anelídeo significa literalmente, em latim, né? Pequenos anéis. Ideu parece o menor. Anelídeo, pequenos anéis. Porque eles são animais anelados. Eles têm segmentos. Eles são de corpo cilíndrico, geralmente, às vezes achatado, mas o, o, o corpo deles é dividido em segmentos. E cada segmento, uma coisa interessante, muitos órgãos que eles têm são divididos em um segmento, e no outro segmento tem o mesmo órgão, e no outro segmento o mesmo órgão, aí para depois de uns 3 ou 4 segmentos, ou até mais, uns 6 segmentos. Interessante. Por causa da evolução deles, né? Que na verdade eles não evoluíram de um bicho comprido que se dividiu. Eles eram um bicho curtinho que, com as gerações, né, eles multiplicaram segmentos. Eles tinham um segmento que tinha todos os órgãos, aí bem bizarro. Enfim, são todos, como eu tinha falado desde o começo, né? São todos bilaterais, são protostômios. Nesse caso aqui são os protostômios, né? Que é o primeiro poro embrionário é a boca. A, a blástula, né? Eu não sei se vocês lembram em biologia, embriologia, que é formado o zigoto, aí ele se multiplica, cria o embrião, e aí o embrião ele cria um buraquinho. E esse buraquinho, nos animais protostômios, é a boca. Nos animais deuterostômios, como a gente, vira o ânus. Aí depois que sai a boca. Enfim, os anelídeos podem viver nos oceanos, podem viver em água doce e também em terra. Ao contrário de vermes homonematóides, os anelídeos têm um celoma verdadeiro. Eles são animais celomados. Quer dizer que é uma cavidade interna bem feita, completa, e que é por onde passa a hemolinfa, né? Tem alguns canais. Porque a. Ah, depois eu falo em anatomia. Enfim, em cima ali tem um poliqueta, depois um oligoqueta e um irudíneo, né? Os minhocas e sanguessugas. Anatomia. Eles têm um sistema circulatório com pares de corações laterais, se não me engano são 12 corações, 6 pares, que pulsam hemolinfa pelo corpo. Hemolinfa é porque eles não têm um sistema fechado, porque o sistema circulatório nosso, por exemplo, ele é fechado, quer dizer que só tem o sangue e aí os vasos linfáticos e esse tipo de coisa é o canal separado. E o sangue ele não vai para lugar nenhum além dos vasos sanguíneos. Nos anelídeos acontece uma circulação lacunar, que se chama circulação incompleta. Só que mesmo assim, eles têm assim, uma coincidência mesmo. Os oligoquetas, o pigmento que dá que faz as trocas gasosas é o mesmo que a gente usa, que é a hemoglobina. Por isso que eles são rosinhas, né? Eles são vermelhinhos. Todos se reproduzem sexualmente. Alguns são dioicos, outros monoicos. Seu sistema respiratório varia entre grupos, pode ser branquial ou cutâneo. O sistema digestório é completo, tem boca, faringe, moela, intestino e ânus. O sistema nervoso é ganglionar, que aliás são gânglios laterais que ficam
tem um gânglio para cada segmento, né? Como disse, é tudo repetido. E o sistema excretor é feito por nefrídeos. Cada segmento tem um par de nefrídeos. O que eu ia falar sobre aqui? Esqueci. Não era importante. Poliquetas. Esse aqui é o grupo, na verdade, que deu origem a eles e que ainda estão presentes por aí, né? Eles englobam todos os anelídeos marinhos, eles estão presentes em todos os oceanos, inclusive nas profundezas. Respiram pela pele, ou pelas brânquias, ou pelas duas. E as brânquias também podem ficar em qualquer lugar do corpo deles. Às vezes fica um pouco perto da cabeça, às vezes fica perto do ânus. É bem. Cada um desenvolveu uma maneira diferente para respirar. Podem ser carnívoros, detritívoros, herbívoros, parasitas ou filtradores. Detritívoros é aquele que come restos orgânicos. São dioicos, ou seja, macho e fêmea. Tem fecundação externa, ou seja, o macho vai soltar os gametas masculinos e a fêmea vai soltar os gametas femininos. Vão se encontrar, vai criar vários ovinhos e vai criar uma larva, porque eles têm desenvolvimento indireto, ou seja, larva para adulto. Não é direto, não é um mini adulto que vai crescendo, crescendo, crescendo. Então, eles também, uma coisa interessante, eles possuem parapódios, que são parapódios, né? Mais ou menos uma pata, que eles usam como nadadeiras para locomoção. Muitas vezes tem cerdas na ponta que ajuda, que nem uma nadadeira de peixe. E alguns eles usam para filtração, os que ficam sésseis, né, embaixo d'água. Clitelata ou oligoquetas. Chama clitelata porque eles possuem clitelo. Depois eu falo que é o clitelo. Ah, não, tá aqui já. E oligoquetas, oligo significa pouco, né? Oligarquia, poder dos poucos. Então, oligoquetas, poucas cerdas. Eles têm cerdas dentro deles. Dentro não, tipo, se você vê no microscópio, você vai ver que eles têm cerdas bem pequenininhas, que eles usam isso para poder se locomover dentro da Terra. São representados pelas minhocas, se alimentam de matéria orgânica, respiram pela pele e vivem em ambientes terrestres ou de água doce. Tem minhocas que elas são aquáticas mesmo, elas vivem nadando por aí. São todas monóicas, quer dizer que são todas hermafroditas, elas têm o mesmo organismo, tem os dois sexos. Não é a mesma coisa dizer que ela não tem sexo, ela tem os dois. E ela não pode se autofecundar, ela não consegue fazer isso. Ela precisa de outra minhoca, e aí ela vai encostar ela vai assim, elas têm um clitelo, né? Que é como se fosse um cachecol que elas têm. Que. Ai, será que eu tenho um exemplo aqui? Não. Imagina que o clitelo é a minha unha. E a dobra do meu dedo é onde elas. É, é onde elas produzem o esperma. Ela encosta aqui, ou melhor, aqui, e aí a dobra do meu dedo, né, que vai produzir o esperma, vai fecundar o clitelo, que tem óvulos, e aqui também. Ou seja, as duas vão sair grávidas. Melhor, prenhes, né, são animais. Então se chama fecundação cruzada, porque no final os dois vão sair prenhes. E aí o clitelo se desprende e vai desenvolver várias minhoquinhas, que aliás são de desenvolvimento direto. Quer dizer que não tem uma grande diferença do filhote para o adulto. Irudíneo, que também chamado de aquetas, eles não têm cerdas, eles são lisinhos. Eles na verdade são um tipo extremamente especializado de oligoquetas. Eles são sanguessugas, são basicamente minhocas sanguessugas, minhocas parasitas, né? São hematófagos, a maioria, quer dizer que eles sugam sangue de vertebrados, geralmente,
mas também podem sugar de vertebrados. E ainda por cima tem uns que são carnívoros, que eles comem os insetos, né, vertebrados menores, caracol, vivem em água doce e também podem ser terrestres. São monóicos, assim como minhocas, porque eles são essencialmente minhocas. Então eles têm o mesmo tipo de reprodução, exceto que eles não têm clitelo. Então eles vão fazer a reprodução cruzada de outra forma. E eles também possuem uma ventosa oral, que é por onde fica a boca, para ele ficar sugando sanguezinho. E na parte posterior do corpo também, que vai colar. Moluscos, não molúsculos, muitas vezes falam. Animais de corpo mole. Bilatérios, celomados, protostômios, como todos que eu estou falando aqui, exceto o último, spoiler, não vou falar. Eles, por terem um corpo mole, a maioria tem conchas de proteção, como ostras, mariscos, caracóis, náutilos. Só que alguns eles têm uma concha interna, como as lulas e as sépias, ou chocos. E mais o polvo, lesmas e certos outros moluscos perderam totalmente a concha. Eles não têm, zero. Eles são originalmente marinhos, todos eles, mas alguns bivalves evoluíram para viver em ambientes dulcícolas, né, ambientes com água doce. E alguns gastrópodes, além disso, ainda evoluíram para viver na terra, são animais terrestres. Aqui, tipo, os principais moluscos, os bivalves, gastrópodes e cefalópodes, que eu vou explicar melhor depois. Anatomia. Ele geralmente tem um corpo dividido em três partes: cabeça, ombro, joelho e pé. Não. Cabeça, pé musculoso. Pé não é literalmente um pé, mas é uma estrutura usada geralmente para locomoção, mas pode ter outras funções, e que tem muitos músculos nela. E a gente chama de pé. Tem a massa visceral, que é basicamente onde ficam os órgãos, né? Tipo, como se fosse pra gente, como se fosse o nosso tórax e abdômen. Pra eles, a massa visceral. O sistema nervoso é centralizado em gânglios, mas o sistema respiratório varia entre as diferentes classes, que eu vou explicar agora. Tem a classe biválvia, que é representada por ossos, mariscos, mexilhões. Eles têm pouca locomoção, alguns realmente nadam por aí, são bem estranhos, só que a maioria é séssil ou se movimenta pouco. Eles possuem duas conchas. Na verdade, o animal ele é assim, só que eles ficam de lado, mas originalmente eles são assim. Eles desenvolvem embriologicamente desse jeito, depois que eles viram. E eles também têm dois sifões. Um que vai sugar a água e outro que vai soltar a água. Esse sifão aqui vai trazer a água para dentro do corpo dele. Ele vai filtrar essa água, tirar o oxigênio e os nutrientes, né? Tirar o alimento, né? Partículas, eles são filtradores. E depois solta. Simples. Sistema nervoso ganglionar e o circulatório é aberto. Ou seja, que nem nos anelídeos, a hemolinfa ela irriga várias partes do corpo, não só os vasos sanguíneos, né, os vasos que eles têm. Eles têm um pé muscular que fica assim, quando eles abrem a concha, sai o pé, que ele pode servir para cavar e também para criar substâncias grudentas para eles fixarem, né, que eles são muitas vezes sésseis. Eles são dioicos, quer dizer que tem o macho e a fêmea. Aí o macho ele vai produzir os espermatozoides e jogar na água. Em algumas espécies vai ter a fecundação interna, que a fêmea ela vai inspirar isso e vai ficar grávida e depois vai sair os ovos com as larvas aliás, com não só larvas como também até conchinhas mesmo, né? Eles podem ser de desenvolvimento direto. Ou também as fêmeas vão soltar os ovos na água e vai juntar e aí não vai precisar ter nenhum contato. E pode ser desenvolvimento direto ou indireto, ou seja, ou larva ou sem, ou com larva ou sem.
Gastrópodes, pés na barriga, gastro, barriga, podes, pé. Representados pelas lesmas do mar, caracóis, caramujos, lesmas, búzios, cara... Ah, eu já falei. Se locomovem por um pé musculoso, que fica na base, e eles protegem a massa visceral deles com uma concha. Exceto aqueles que não têm concha, né? As lesmas, por exemplo, elas têm a massa visceral logo acima do pé. Podem viver em ambientes aquáticos, como o marinho e dulcícola, né, água doce, ou podem ser terrestres. Eles são um dos vertebrados que dominaram o mundo, a terra firme, né? Eles podem ser herbívoros, comendo plantas, detritívoros, comendo dejetos, comendo matéria orgânica, carnívoros e carnívoros predadores. Eles podem realmente matar os animais para comer. Assim como os bivalves, eles possuem um sistema nervoso ganglionar e um sistema circulatório aberto. Então eles ainda não têm um sistema circulatório fechado, o chamado completo, né? Mas a respiração pode ser branquial, cutânea ou pulmonar. O caramujo, ele geralmente vai ter a cutânea e a pulmonar para respirar na superfície da Terra, na área terrestre. Ah, só que eu só queria mostrar umas imagens bonitas, né? As lesmas do mar, elas podem ter um monte de cores diferentes, porque muitas vezes são venenosas. A reprodução, eles são todos monóicos, a maioria, e ou seja, são hermafroditas. Um indivíduo é macho e fêmea. Aí acontece fecundação cruzada, como vocês podem ver na imagem. O macho, ele coloca o M-pênis, ou melhor, o indivíduo coloca o M-pênis no outro indivíduo e ele faz a mesma coisa. E no final, os dois saem prenhes. Aí eles têm desenvolvimento direto, quer dizer que o filhote é igualzinho ao adulto. Cefalópodes. Esse grupo inclui os náutilos, lulas, sépias, polvos. E o pé musculoso deles foi dividido em vários tentáculos diferentes, vários braços, que a gente chama, que ficam ao redor da boca. O sistema circulatório é fechado, esse é o único que tem o sistema circulatório fechado. E o sangue dele passa apenas nos vasos sanguíneos. Eles têm um coração e os vasos sanguíneos só vai passar lá dentro. Aliás, uma coisa interessante, os gastrópodes e os cefalópodes têm sangue azul, porque eles usam outro pigmento, que não é a hemoglobina, é hemocianina, eu acho. Enfim, interessante. Possuem o sifão, que é feito para dar propulsão os polvos, né? Às vezes eles soltam assim. Respiram por brânquias, respiração branquial. Eles não dominaram o mundo terrestre. Tirando o Nautilus, que é esse bichinho de baixo, que é o único que tem uma concha, aliás, é o único que tem uma concha externa dos cefalópodes. Então, tirando ele, o grupo, todos eles conseguem mudar de cor e a forma do corpo. Reprodução. São dioicos, que tem macho e a fêmea. Às vezes eles têm dimorfismo sexual, né, que quando o macho é bem diferente da fêmea. Por exemplo, quando a fêmea tem um tamanho e o macho é, sei lá, microscópico quase. Acontece com os polvos. Então, as sépias e lulas, elas captam o esperma do macho liberado pelo sifão. Nos polvos, não, lembrando, eles fazem fecundação interna. E aí, nos polvos, eles possuem o oitavo braço, que ele coloca dentro da fêmea e injeta o esperma por lá mesmo. E aí, no final, as fêmeas vão cuidando dos ovos até a exaustão, sem comer, sem fazer nada. Muitas morrem, aliás. Artrópodes. Patas articuladas. São bilatérios, lomados, protostômios, que nem todos que eu falei até agora.
É o grupo mais biodiverso que existe. Tem mais de 1 milhão de espécies de artrópodes. Isso é mais do que todos os grupos de outros seres, de outros indivíduos, de todos os animais juntos. Não dá o que os artrópodes têm. E a maioria é só besouro. Eles possuem um exoesqueleto feito de quitina. E eles são presentes em todas as partes do mundo, exceto nos polos. Eles são animais pequenos, né? Eles não podem ficar tão grandes. Eles podem ser terrestres ou aquáticos. E, inclusive, muitos voam, né? Eles são os primeiros seres vivos a voarem. Aqui é meio óbvio, né? Os bichos que tem, né? Um caranguejo, caranguejo, não é um siri, borboleta, um besouro rinoceronte, uma aranha e uma lacraia. Equidise é o processo que a maioria, talvez todos os artrópodes passam ao longo da vida, que é, os artrópodes eles têm uma armadura, né, um exoesqueleto que é feito de quitina. E a quitina ela não é flexível, ela tem uma limitação. Então eles têm que se livrar desse exoesqueleto, sair pelados. Eles ficam bem macios, né? A pele real deles, né? Só a carne viva. E com o tempo ele vai produzindo uma secreção que vai endurecer e fazer o exoesqueleto de novo. Ah. Então esse processo é chamado de equidise. Anatomia. Os artrópodes eles possuem 3 partes no corpo principais, ou junções delas. E lembrando que eles são todos originalmente segmentados. Por isso que muitos cientistas pensaram que eles eram parentes dos anelídeos, né? São todos cheios de segmentos e muitas vezes são repetidos. A cabeça é o segmento onde tem os principais órgãos sensoriais, né? Olhos, ocelos, que são olhos simples, antenas, a mandíbula, né? E a boca. Às vezes não tem mandíbula, tem só quelíceras. E também a parte mais importante do sistema nervoso. Não, assim, eles têm vários cérebros, na verdade. Eu acho 2 cérebros. Um que fica na cabeça e outro que fica no tórax. Então, se acabar a cabeça deles, eles ainda continuam vivos. O tórax é onde ficam as patas, as asas, no caso dos insetos também. E quando é unido a cabeça, se chama cefalotórax, cefalocabeça. Abdômen, que é onde tem a maioria dos órgãos, as vísceras, né, os órgãos internos. E quando se une ao tórax, se chama tronco. O sistema nervoso é ganglionar, como eu falei, né, não tem só um cérebro centralizado, tem descentralizado. Tem o sistema circulatório lacunar, quer dizer que não tem circulação fechada. Ó, vocês veem que eu não estou falando na ordem da evolução, qual é o mais complexo. Porque eu falei, o polvo, os cefalópodes, eles têm circulação fechada. E agora eu tô falando que tem circulação aberta. Quer dizer que não é. A evolução ela não segue para um só caminho, né? São vários caminhos diferentes. O sistema respiratório varia entre os grupos, que o que eu vou falar agora. Os crustáceos são artrópodes aquáticos, a maioria deles, uma boa parte também vive na terra. Inclui cracas, caranguejos, lagostas, siris, camarões, traduzindo de jardim, isópodes, copépodes. Eles são o grupo mais variado em formas de corpo mesmo, não em quantidade de espécies. A quantidade de espécies é disparada dos insetos. Então, eles vivem nos oceanos, água doce e também algumas espécies terrestres, como caranguejos e tatuzinhos de jardim. Além da quitina no esqueleto, boa parte deles tem cálcio, sais de cálcio, né, que são bem resistente. Por exemplo, você sabe que o caranguejo ele é bem mais duro do que uma barata, por exemplo.
Fazem respiração branquial, no geral. Vive na água, afinal, né? E aqui uma lagosta azul, que é uma mutação que está ficando cada vez mais comum. Um siri, não, aliás, é um caranguejo, só que talvez seja um siri também, porque o siri é um tipo de caranguejo. Um isópode, que é parente do tazazinho de jardim, um copépode e uma craca. Copépodes eles fazem parte do plâncton. Geralmente possuem dois pares de antenas, corpo dividido em cefalotórax e abdômen. Cefalotórax geralmente com 10 patas e abdômen. Possuem uma mandíbula, eles são animais mandibulados, porque os artrópodes são divididos em mandibulata e quilicerata. Na mandibulata tem quase todos e na quilicerata só tem os aracnídeos. A maioria é dentritívora, nesses aqui, ou seja, come matéria orgânica. Mas também tem filtradores, como as cracas, tem predadores, herbívoros e até parasitas, seja endo ou seja iso. Reprodução, a maioria dioica, com uma minoria que é monóica, né, que são os hermafroditas, as cracas também, são bem bizarronas. A fecundação pode ser externa ou interna, ocasionalmente tem partenogênese, que é quando as fêmeas se reproduzem sem machos. Não é que eles são hermafroditas. Tem o macho, tem a fêmea, só que a fêmea ela vai fazer uma autofecundação sem o macho e vai reproduzir com menos variação genética. Podem apresentar desenvolvimento direto ou indireto com o estágio larval. Insetos. Os insetos é o grupo mais diverso que existe no mundo, não tem discussão. Se não me engano, a classe que tem mais espécies entre todos os seres vivos. Não tem nenhum ser vivo com mais espécies que esses bichos. E o primeiro grupo de seres vivos a atingir o voo são em todos os ambientes, exceto os oceanos e nos polos. São mandibulados, né, esse grupo. Na verdade, eles evoluíram de crustáceos, na verdade. Sua respiração é traqueal, que são orifícios no abdômen e no tórax, onde o ar passa por canais que fazem troca por difusão. Olha, por exemplo, a imagem, em azul coloquei as traqueias. São vários buraquinhos que o ar vai passar por lá. Eles não vão inspirar, só vai passar o ar por lá mesmo e vai ir por difusão por dentro do corpo deles. Porque já que eles têm um exoesqueleto, eles não podem respirar pela pele. Então eles têm que fazer uma nova forma. Então aqui, piolho. Nossa, olha a quantidade de bicho diferente, né? Piolho, mosquito, besouro, traça, borboleta. Não tem nem como citar todos. Possui um corpo dividido em cabeça, com um par de antenas, olhos compostos, ou simples, ou, né, porque alguns possuem os dois, e uma mandíbula. Também tem o tórax, que vai ter 3 pares de patas, e a maioria vão ter 2 pares de asas, e também um abdômen, que vai conter a maioria dos órgãos internos, as vísceras. Variam muito de dieta, inclusive variam de dieta entre os estágios de vida. Alguns eles não comem quando são adultos. Por exemplo, algumas mariposas e cigarras, libélulas, podem ser herbívoros. Os que comem, né? Comendo pólen, néctar, folhas, frutas, sementes e madeira, com o cupim. Podem ser predadores, saprófagos, que comem animais ou plantas mortas. Ou parasitas, seja endo, quer dizer, que aqueles que vivem dentro, tipo berne, né, aquela larva de mosca que fica dentro da pele, um endoparasita, e o exoparasita, né, que é um mosquito, que é um piolho, que é uma pulga. Aqui eu vou até diminuir minha cabecinha. A reprodução são dioicos, machos e fêmeas separados. A fecundação é interna, eles se juntam para copular, provavelmente já viram um inseto, né, copulando.
E às vezes acontece partenogênese, que é algumas espécies, né, a fêmea não vê necessidade de fazer fecundação com o macho, não gasta de energia, faz a fecundação e sai os bichinhos quase igual a ela. Só saem fêmeas, aliás. Então, é importante saber que os insetos eles têm três tipos principais de desenvolvimento: o direto e o indireto. Mais de três, né? Mas do direto tem os ametábolos, que eles não passam por grandes diferenças, alterações ao longo da vida. O único exemplo são as traças de livros. E aí tem várias espécies, né? Mas são todas bem parecidas. A gente considera tudo traço de livro. E eles são os insetos basais que existem. Quer dizer que eles, na verdade, nem desenvolveram asas. Os ancestrais deles não tinham asas. O resto, né, todo mundo tem. Ou perdeu. Tem os hemimetábolos, que é aqui embaixo, que eles passam por uma mudança parcial, possuindo uma ninfa que ao virar adulto ganha asas geralmente, ou alguma outra característica. Os exemplos são gafanhotos, libélulas, cigarras, bicho-pau, baratas e louva-deuses. Os holometábolos são aqueles que também são de desenvolvimento indireto, só que nesse caso tem larvas e até no caso da borboleta, a gente além de larva chama de lagarta, né? Elas passam por uma metamorfose completa. Quer dizer que o animal, quando ele está na fase larval, ele vai se cobrir de alguma forma com exoesqueleto, ou com casulo, ou com teceda, sei lá. Ele vai dissolver o corpo dele e fazer mudanças extremamente absurdas. Por exemplo, a lagarta, ela perde boa parte dos órgãos dela, perde a capacidade de mastigar, vira só um tubo. Assim, é uma mudança completa. E quem faz parte desse grupo, melhor, quem faz esse tipo de metabolismo são mariposas, besouros, borboletas, abelhas, formigas, vespas, moscas, mosquitos e mais. Tem muito mais. Ué. Aracnídeos. São representados pelas aranhas, escorpiões, carrapatos, ácaros, pseudoscorpiões, opiliões, escorpiões vinagres e amblipígios. Aliás, tem mais. Tem a aranha... aranha camelo, que não é uma aranha. É um outro bicho, nada a ver. Que também é um aracnídeo. Estão em todos os ambientes, exceto oceanos. O único grupo que é quelicerado desses que eu estou comentando, não tendo mandíbula e sim quelíceras. A sua respiração é pulmonar, com um pulmão foliado, que é um pouco mais complexo do que as traqueias, só que ainda não que nem o nosso pulmão. Mas assim, alguns eles nem têm isso. Por exemplo, alguns ácaros, eles não precisam de pulmão. É tudo por difusão mesmo. São microscópicos. Eles têm menos de 1 milímetro. Eles literalmente não precisam de pulmão. Inclusive tem provavelmente uns 200 ácaros nos seus cílios agora mesmo, né? O Demodecus floriculorus. Na imagem, aranha, escorpião, todo mundo conhece. Um carrapato e um amblipídio. Aqui na região norte, tem muito desse aqui na floresta. Você vê no matinho assim, mas eles são inofensivos. Possuem o corpo dividido em cefalotórax e abdômen, ou seja, a cabeça e o tórax é a mesma coisa, tudo colado. No cefalotórax tem 4 pares de patas, ou seja, 8 patas. Um par de pedipalpos, que as aranhas elas usam como órgãos sensoriais e às vezes para fazer carinho na fêmea, né? O macho faz isso. E nos escorpiões, esses pedipalpos são as garras dele, evoluíram para pinças. Também possuem olhos. A maioria não consegue enxergar muito bem, só uma minoria assim tem uma visão boa, que nem de insetos.
abdômen das aranhas tem a capacidade de produzir seda, e dos escorpiões tem um ferrão peçonhento, né? Se chama telson, né? Aquela estrutura. Exceto os ácaros e carrapatos, que podem ser parasitas, fitófagos e saprófagos. No caso, os ácaros, que são fitófagos e saprófagos, os carrapatos são todos hematófagos, parasitas, tomando sangue. Todos os aracnídeos são predadores, desenvolvendo várias adaptações, como pinças, garras, teias de seda e veneno paralisante. A reprodução são todos dioicos, ou melhor, a maioria, sei lá. Porque os ácaros eles são bem bizarros, muitas vezes eles perdem características que são comuns entre todos os artrópodes. Tipo o próprio exoesqueleto. Alguns são tão pequenininhos que eles não precisam disso. A fecundação é interna. Ocasionalmente ocorre a partenogênese, que é a autofecundação, né? Possuem desenvolvimento direto, ou seja, filhote igual ao adulto, só que pequenininho, exceto os ácaros e carrapatos. Aliás, o carrapato ele é uma espécie de ácaro gigante. Então eles são todos do mesmo grupo mesmo. Chama não vou arriscar falar o nome. Mas eles possuem uma fase larval, que é uma. Eles são quase iguais, só que com um par de patas a menos. Mas ainda são considerados larvas. Miriápodes são conhecidos pela grande quantidade de patas. Alguns podem ter mais de 600, 700 patas. São mandibulados terrestres, ou seja, eles têm mandíbula, assim como a maioria dos artrópodes, e terrestres. Eles se originaram na água, assim como todos os artrópodes, só que aqui a gente não vê nenhum exemplar aquático, ou melhor, 100% aquático, né? Eles ainda dependem muito de umidade. Podem ser caracterizados em duas classes principais, que são os diplópodes, da classe Diplopoda, representados pelos emboás, milípedes, gongolo ou piolho de cobra, que chamam. Eles possuem 2 pares de patas por segmento, são lentos geralmente, herbívoros e alguns eles se enrolam para se proteger. E também eles liberam um cheiro ruim. E também tem os quilópodes, os quilópoda, né? Que são representados pelas lacraias e centopeias. Muitas pessoas elas chamam centopeia qualquer um que tem um corpo comprido e cheio de pata. Só que eu, pelo menos pessoalmente, prefiro chamar centopeia apenas os quilópodes, para ser esse nome de lacraia. Elas têm reflexos rápidos, é muito fácil de identificar a diferença dos dois, porque a lacraia ela é super rápida, ela tem patas mais compridas, elas têm um par de patas para cada segmento e tem uma picada extremamente dolorida, inclusive pode causar sérios danos para uma criança ou um idoso, né? São venenosos. Aqui, os miriápodas possuem um corpo dividido em cabeça, que vai ter um par de antenas e olhos simples, e uma mandíbula, né? Que são mandibulados, e um tronco, que vão ter vários segmentos com várias patas, cada segmento. Sua respiração é traqueal, assim como a dos insetos, mas isso é pura coincidência, porque os insetos, na verdade, eles não são parentes tão próximos assim deles. Enfim, uma forma simples de identificar é se você pegar de lado e ver a quantidade de patas. Os diplópodes, na verdade, têm um segmento que é, na verdade, uma junção de 2 segmentos. E eles andam fazendo, tipo, assim, com as patas. Enquanto as lacraias, elas andam bem mais abertas e elas vão fazendo assim com o corpo, ao invés de fazer com as patas. É basicamente isso a diferença dos dois. A reprodução deles, eles são dioicos, macho e fêmea, assim como a maioria dos artrópodes. A fecundação é interna.
E ocasionalmente ocorre partenogênese. Algumas espécies só. Aff. A importância dos artrópodes. Poxa, se eles são os seres mais abundantes em, em espécies do planeta, eles com certeza devem ter importância, né? Além disso. Eles são essenciais para o meio ambiente. Servindo de alimento para animais maiores, fazem parte da maior parte da polinização que há com as plantas. As abelhas, né? Borboletas, besouros, moscas, algumas vespas, até formigas. Regulam populações de plantas, comendo descaradamente, né, os gafanhotos, as lagartas, as formigas cortadeiras. E muitos se alimentam de matéria morta, reciclando nutrientes. E para os humanos, os artrópodes são usados na indústria têxtil, né, os bichos da seda, corantes, os conchonilhas e na farmacêutica, né? Tem muitos artrópodes que eles têm substâncias tóxicas que se você isolar as substâncias, você vê que tem algo útil lá dentro, né? Por exemplo, carrapatos que a saliva deles possui propriedades medicinais. Serve de alimento para muitas populações humanas, comer artrópode. Assim, ai meu Deus, comer inseto? Não. Caranguejo, lagosta, camarão, são artrópodes também. E inseto provavelmente deve ter um osso parecido também. Muitas populações na Ásia, até aqui no Brasil, né? Comer tanajura. E lá no México também eles comem gafanhotos. Eles também são responsáveis por inúmeras doenças, são muitas vezes transmissores, e outras que eles causam mesmo, né? Por exemplo, piolho, ele mesmo já é doença. Muitas espécies são peçonhentas, causando acidentes muito graves para seres humanos às vezes. Agora vamos para o último grupo, os equinodermos. São invertebrados deuterostômios. Presta atenção, todos que eu falei até agora eram protostômios. Esse aqui é especial. Esse aqui, ele pode parecer bem bizarrão, bem diferente, não tem olho, não tem rosto, e não tem pata. Eles têm uma... Mas por eles serem deuterostômios, que é que o poro embrionário primeiro é o ânus, isso faz eles, na verdade, serem os nossos brothers. Eles são parentes próximos dos vertebrados, né? Não tão próximos, mas assim, são mais próximos do que de todos os outros grupos que eu comentei até agora. E eles, mesmo parecendo ter uma simetria radial, na verdade é uma simetria bilateral que parece muito radial, é aparentemente radial. Mas eles são bilatérios de qualquer jeito. Podem ser carnívoros, filtradores ou detritívoros, que é comer de qualquer coisa. Vivem em ambientes marinhos no mundo inteiro. No mundo inteiro. São exclusivos de água salgada. Alguns exemplos, né? Estrela do mar, que são os asteroides, a serpente do mar, os ofiuroides, lírios do mar, pepino do mar, bolacha da praia. Essa aqui é um esqueleto da bolacha, né? Porque é tudo branco. E eles têm um endoesqueleto. Uma coisa que é interessante. A maioria dos seres que eu falei até agora, eles têm um exoesqueleto ou uma concha externa. Eles aqui têm endoesqueleto. Mas assim, por coincidência, nós, os seres humanos, teremos endoesqueleto e eles também. Eles desenvolveram de uma forma diferente. Opa. Aliás, equinodermo, pele com espinhos. Porque eles têm uma pele bem... que tem muito sais de cálcio, né, calcário, e é para proteção e eles têm vários espinhos e estruturas bem rígidas. Ué, não tá indo? Ah, foi. Eles têm eles são os únicos animais que possuem esse sistema bizarro,
chamado sistema ambulacral. É um conjunto de canais, bolsas e pés exclusivos dos equinodermos. Uma coisa muito bizarra, porque eles são os únicos que têm esse sistema. Ninguém ousou copiar essa ideia deles. E está relacionado à locomoção, nutrição e circulação. Por isso que é chamado de sistema hidrovascular. E a respiração ocorre por minúsculas brânquias que ficam por volta desse sistema. É muito bizarro. O que acontece? Tem uma placa porosa, ou madrepórea, que entra água, ele entra muita água, e aí ele vai fazer que nem o sistema hidráulico. É literalmente um sistema hidráulico orgânico. E ele vai pegar essa água, pressionar para fazer cada pezinho que eles têm vários pezinhos embaixo, né, vários tentáculozinhos, para se movimentar. Por isso que é ambulacral, né? Ambo de ambulância, não. Adoro falar sobre etimologia, mas ambulante, né? De ambulacral, ele utiliza esse sistema para andar, além dos músculos que ele já tem. A reprodução, eles são dioicos, todos eles, a maioria. Eu não sei se são todos, eles são bem bizarros. A fecundação é externa, eles não montam um em cima do outro. O desenvolvimento é indireto, com larvas, muitas vezes. Mas caso um deles seja partido em pedaços, a minoria tem essa capacidade, aliás, mas a estrela do mar eu sei que tem. Se você quebrá-la em duas, ela continua viva, por causa desse sistema ambulacral e porque o sistema nervoso dela é difuso, porque ela não tem uma parte do corpo dela que é super importante, que se ela perder ela morre. Então, se você quebrá-la ao meio, ela vai regenerar duas estrelas do mar. E isso pode ser considerado uma reprodução por fragmentação, uma reprodução assexuada que criam dois clones do mesmo DNA. Não tem variação no DNA. E uma coisa interessante, as estrelas do mar e outros grupos também, para se alimentar, já que eles têm um esqueleto bem duro, eles soltam o estômago que vai se alimentar do alimento, né? Pode ser detritívoro ou carnívoro, né? Ou herbívoro até. E depois volta para o lugar de onde estava. Cladograma geral. Aqui, os equinodermos, eles se separaram desde a base. Então, os plateumintos que eu falei na aula passada, plateumintos e nemateumintos, eles já eram protostômios. Quer dizer que eles já eram separados dos deuterostômios, do nosso grupinho, né, da nossa panelinha. Vai ser os equinodermos, eu vou falar na próxima aula dos cordados, e dentro dos cordados vai ter os vertebrados. Aí nos protostômios tem os plateumintos, tem os nemateumintos, que são mais são mais complexos. E os moluscos artrópodes e anelídeos, até hoje, as pessoas ainda ficam confusas em quem é mais perto de quem. Será que o anelídeo é parente do molusco, o molusco é parente do artrópode? Então, é mais seguro colocar os três sendo tudo amigo e nenhum é mais próximo de outro e deixa assim. Até porque se nem a comunidade científica sabe disso ainda, imagina vocês fazendo Enem, né? Gente, essa aqui é a maior aula que eu fiz, porque a artrópode pegou muito tempo. Tô todo descabelado aqui. Espero vocês na próxima aula e tchau, boa noite.